Olá, bom dia. Bom dia, Jorge Bitt, seja bem-vindo das suas férias. Toca aqui, meu amigo. Toca aqui. Tamo junto. Chegamos no furacão, né? Tamo junto no furacão. Exatamente. Olha, e bom dia para você que faz a sua parte e reconhece o respeito ao próximo é remédio potente no combate à pandemia do coronavírus. Os médicos recomendam: lave as mãos, evite locais com grandes aglomerações, não entre em pânico. Na edição de hoje, o TN1 vai te mostrar todos os caminhos para evitar o contágio. Ao vivo, o infectologista tira as dúvidas sobre a doença. Os principais sintomas, onde buscar atendimento, por que idosos precisam de atenção especial. Quando devemos usar máscara? Muitas perguntas que precisam de respostas verdadeiras. O Espírito Santo já confirmou 4 casos do coronavírus, um deles com transmissão local. No norte do Espírito Santo, a Prefeitura de Linhares suspendeu aulas, feiras livres. O Sindicato dos Comerciários pede o fechamento de shoppings e supermercados aos domingos. Empresas já adotam um sistema de rodízio para trabalhar em casa. E a Festa da Penha, em terceiro maior evento religioso do Brasil, será realizado no mês que vem? O governo vai suspender as aulas das escolas estaduais? Todas as respostas na edição especial de hoje. Nós vamos ficar ao vivo até a 1h. E você já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número está aqui na tela, é o 99792-2530, 99792-2530. Pessoal, e a edição de hoje fala ainda do fim de semana violento na Grande Vitória. 10 pessoas foram baleadas na Vila Rubim, 2 morreram. Tiroteio em Itararé, assassinatos em Cariacica e Vila Velha. Segunda-feira, 16 de março. O TN1 segue com você, levando a informação que todos precisam receber. Olha, aqui no estúdio com a gente, como vocês já viram, o médico infectologista Paulo Peçanha. E nós já vamos fazer a primeira pergunta. Doutor, desesperar não é o melhor caminho. Mas diferente de outros vírus, o Covid-19 tem transmissão muito rápida, não é? Só ontem morreram 368 pessoas na Itália. Por que, doutor Paulo Peçanha, essa doença se alastra tão rapidamente? Um bom dia para o senhor. Bom dia. O Covid-19, assim como outras infecções virais de transmissão respiratória, acaba rapidamente passando de uma pessoa para outra, exatamente em função dessa facilidade de se transmitir por tosse, por fluidos respiratórios, por gotículas. Então, é extremamente complexo, depois que o vírus começa a circular, nós evitarmos que as pessoas se contaminam e adoeçam. Pois é, a gente já deu aí logo no início o telefone do nosso WhatsApp para perguntas, participação do nosso público de casa. Eu começo com a pergunta também. Olha só, a letalidade é baixa, não é muito mimimi para uma gripe? É a pergunta de uma telespectadora. Não, olhem bem, coronavírus, o quadro clínico é parecido com a gripe, mas não é uma gripe. E ainda que fosse, né, gripe, na maioria das pessoas, é uma doença leve a moderada. Mas aquelas pessoas que têm uma gripe grave, e olha que gripe grave pode ser em pacientes mais idosos e crianças. O coronavírus, ele dá doença mais grave nas pessoas idosas. E ele leva a uma insuficiência respiratória. Vocês vejam, agora há pouco se falou em mais de 300 mortes na Itália de um dia para o outro. Quer dizer, é muita morte, é muita complicação de evolução rápida. Então, não se pode brincar, não se pode desconsiderar uma ameaça dessas. É por isso que está se falando muito em coronavírus. E eu tenho achado interessante, vocês vejam, nesse momento nós temos 4 casos aqui no Espírito Santo, o que não é muito. E felizmente, esses 4 casos são de pacientes com doença leve. Mas essa mobilização que está sendo feita, inclusive pela imprensa, nós estamos vendo como muito positiva, porque
é a arma que nós temos para diminuir um possível impacto que podemos ter nas próximas semanas. Então, é muito importante que nós todos, nós médicos, profissionais de saúde e população em geral, nós tenhamos todo o cuidado com as recomendações feitas para que a gente possa trabalhar junto nessa redução de impacto da doença. Doutor Paulo, também já vamos colocar o Felipe na conversa. Ele está ao vivo na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, local de comércio movimentado, grande circulação de pessoas. Aí o Felipe posicionado. Alguma dúvida de amigos aí, Felipe? Bom dia para você. Agora, doutor, realmente, vamos falar mais uma vez aí desses cuidados que nós devemos ter, não é? O Felipe está ali numa área aberta, não é? Estava ali numa praça. Realmente ali numa praça, como é que fica então a questão do coronavírus numa praça? Ali é um lugar tranquilo de ficar ou não? Ou tem que manter exatamente a distância que as pessoas falam de 1 metro, 2 metros? Como é que fica nessa situação? Olha, o Felipe está num lugar melhor do que nós aqui. Tá? Nós aqui estamos num ambiente fechado, refrigerado, e qualquer pessoa com infecção respiratória num ambiente fechado e refrigerado pode passar. E vocês vejam, né, a tosse, a respiração, um espirro, coloca partículas numa distância considerável. Nós estamos aqui numa distância de mais ou menos 1 metro, mas nem sempre a gente consegue essa distância num ambiente fechado, com muitas pessoas trabalhando. É por isso que alguns órgãos, alguns governos, São Paulo está pelo menos uma semana na nossa frente na epidemia. São Paulo, o governo já está fazendo isso, né? Colocando os órgãos que podem trabalhar à distância, trabalhando à distância e cuidando especialmente das pessoas com mais de 60 anos, para que fiquem menos aglomeradas. Então, essa proposta acaba sendo a mais interessante para a gente evitar complicações depois. Depois que a pessoa adoece, aquelas formas leves vão ficar parecido com a gripe. Mas as formas graves precisam de hospital e muitas vezes precisam de UTI, de respirador. E o sistema público e privado de saúde, aqui no Espírito Santo e no Brasil, não tem, como não teve na Itália, sim, não tem estrutura para suportar uma demanda tão mais forte de leitos de UTI. Então, se a gente investe na prevenção, se a gente investe agora para evitar uma maior contaminação, uma maior dispersão da doença na população, eu acho que vai ser o maior e melhor investimento que nós podemos fazer. O ideal é quem puder ficar em casa, que fique em casa. Sim, essa é a melhor recomendação nesse momento. É a mais simples e melhor. E olhe que ela inclui ficar em casa do trabalho, quem puder trabalhar remotamente é muito bom, mas se você não precisa sair para uma compra, não saia. Junte as suas compras, saia uma vez só. Se você evita andar de ônibus ou mesmo de carro, você está evitando um contato maior com as pessoas e está com isso evitando a exposição e uma possível infecção. Então é nessa linha. Mas também vamos deixar claro também para as pessoas irem no supermercado e não comprar todo o estoque de álcool, né, doutor? Porque também vai deixar também as outras pessoas sem o álcool. Que a gente está vendo é que muita gente acaba fazendo isso, né? Vai no supermercado, compra tudo e deixa o outro sem. Olhem bem, álcool gel é importante, mas tão importante quanto o álcool gel é água e sabão em casa, lavar as mãos. E se você não vai sair, você com água e sabão e lavar as mãos repetidamente, você também consegue o mesmo efeito, o efeito mecânico de mesmo porque proteção. Também tem muita exploração, infelizmente isso é muito triste, em cima desse momento tão crucial que a gente está vivendo, a gente conseguiu encontrar álcool em gel a R$50 em farmácia, ou seja, exploração, isso é triste, né? Em cima de um problema grave que o país está enfrentando, isso também é muito triste. Tem que pensar no próximo. E olha só, a gente continua falando, claro, do combate ao coronavírus, só que agora em escolas. Nas mais de 100 unidades públicas, o protocolo de segurança é cumprido em Vila Velha, hein? Pois é, e a conscientização já começa com as crianças. Aqui a conscientização começa praticamente no berço. Nessa creche de Vila Velha, a tia ensina a lavar as mãos do jeito certinho. Pega a mãozinha, bota agora a outra antes de ir, isso.
E funciona, viu? O meu amigo Lucas mostra pra gente. Presta atenção, hein? Tem que lavar bem as mãos, assim, e passar aqui a mão no pulso. E depois lavar as mãos com a água. Essa creche recebe crianças entre 3 e 5 anos de idade. São ao todo 386 alunos divididos em 8 salas de aula. E claro, obviamente, a principal matéria que tem sido ensinada aqui na sala de aula da última semana para cá é a prevenção. A gente costuma fazer, né, todos os dias uma roda de conversa, né, com as crianças, onde a gente orienta sobre os acontecimentos, aquilo que acontece, né, que vem ocorrendo durante os dias, né, o que acontece. Então agora o que está em evidência, né, é o coronavírus. Então a gente fez um trabalho com eles de conversação, né, de orientação, e tudo é muito no lúdico. A gente trouxe o glitter, né, por exemplo, para poder exemplificar a questão do que é bactéria na mãozinha, como é que transmite, né, que a bactéria é igual ao glitter, vai tocando, aonde toca, ali fica, né? A diretora da instituição, que fica no Ibis, em Vila Velha, afirma que todos os professores receberam treinamento para orientar os alunos. Todo mundo preparado para combater o coronavírus. Todas as crianças trazem a sua canequinha de água para ficar individual. A gente pede para não ficar muito beijos, abraços, né? Principalmente na educação infantil. Temos trabalhado na hora de lanche só 2 turminhas por vez. Na hora do pátio, das brincadeiras também, só 2 turminhas, evitando a aglomeração. E insistindo bastante na limpeza das mãozinhas, no banheiro, não passar as mãos nos corrimões, nas brincadeiras não colocarem muita coisa na boca. São essas maiores orientações que nós estamos tendo. A Adriana está trabalhando firme nesse combate, hein? Ela e a equipe de limpeza não deixam nada para trás. É corrimão, maçaneta, porta, mesa, torneira, tudo. Nada escapa do álcool em gel. A gente está tentando fazer o controle com álcool gel nas maçanetas, corrimões, bebedouros, portas, janela, onde coloca as mãos. A gente está tentando fazer o controle e também com hidroclorito. Então, onde as crianças botam a mão, vocês estão passando ali o paninho com álcool, então cloro, né? Tudo, toda hora. Isso faz parte do protocolo de segurança da Secretaria de Saúde do município. Nós tomamos já desde o dia 10 de fevereiro a precaução de enviar uma circular interna a todas as nossas 101 escolas, explicando sobre o que é o coronavírus, uma forma da gente preventivamente não disseminar, que é o mais importante, essa questão das orientações como lavar bem as mãos com água e sabão, evitar o acúmulo de crianças, né, a aglomeração de crianças dentro das escolas e a redobrada atenção com relação à higienização da escola, através dos nossos agentes de serviços gerais. O combate ao vírus começa desde cedo e nessa luta todo mundo quer vencer. O que a gente pede é criança que está gripada ou com febre que não venha para a escola. Assim também os profissionais, né? Que estão passando mal, alguma coisa assim, a gente pede que não venha. É guerra, combater o corona, com certeza. É isso. E a Prefeitura de Linhares suspendeu as aulas na rede municipal e na faculdade do município. A medida de prevenção tem validade de 1 semana. Um professor do município é um dos casos confirmados da doença. Ele trabalha em 2 escolas e esteve em sala de aula de terça a sexta-feira da semana passada. A Prefeitura disse que a determinação não vai prejudicar os alunos, porque vai ser antecipada a semana de recesso, que aconteceria no meio do ano. Além de Linhares, Soretama e São Mateus também decidiram suspender as aulas da rede pública. Eu gostaria, doutor Paulo, que o senhor comentasse sobre isso. O senhor acha importante essas medidas aí, suspender as aulas da faculdade, de escolas? Olha, primeiro, eu acho que é muito importante valorizar o trabalho que está sendo feito em Vila Velha. Sim. Belo trabalho, né? Os professores orientando as crianças. E o interessante é que as crianças acabam aprendendo na escola e replicando em casa. Isso. Não é? Isso a gente já sabe que é feito para outros assuntos e com certeza vai ser feito para os cuidados de higienização das mãos e do ambiente quando elas chegam em casa. Outro aspecto que conta muito foi o cuidado que eles tiveram com o ambiente, né? Tanto as carteiras como os corrimãos. Então, esse trabalho da direção, no capricho em manter
o ambiente limpo e com desinfecção feita é fundamental. A situação em Linhares é diferente, né? A situação em Linhares é aquela de um professor que já foi testado positivo para coronavírus. Então, também ali já se decidiu por uma postura mais radical, vamos chamar assim, e que também pode se mostrar muito positiva nesse momento, porque nós já falamos que a infecção se transmite por via respiratória. E, infelizmente, aquele professor, nos dias que ele passou com os colegas e com os alunos, ele pode ter transmitido. Uma notícia boa é que se o professor estava assintomático, as pessoas assintomáticas com coronavírus sabidamente transmitem menos, mas não é transmissão zero. Então, algumas outras pessoas, em contato com aquele caso inicial, podem adquirir o vírus. Então, essa medida de suspender as aulas, de manter as pessoas em casa, ela pode ser positiva e é possível até que isso venha a acontecer em outras escolas, em outros ambientes, em outros municípios do estado nas próximas semanas. Eu acho que o Brasil está entendendo, e o estado aqui e as prefeituras, que a melhor postura é essa de a gente se antecipar a um comportamento mais disseminado da infecção por coronavírus. Vamos chamar o Felipe agora? Vamos restabelecer o sinal? Felipe, está lá no Expedito Garcia, em Campo Grande, foi cumprimentar nosso amigo aqui, ó, mas agora está tudo certo. Vamos cumprimentar agora então, cumprimentei aos três aí, doutor Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença. Ô Ingrid, eu estou aqui há um pouco tempo, chegamos aqui por volta de 10 e pouco aqui na região de Campo Grande e a gente já começou a correr as farmácias, né, para ver a questão do álcool em gel. Realmente não tem, a gente não achou uma farmácia aqui na região de Campo Grande que tenha álcool em gel. A gente viu essas farmácias com placas avisando que deve chegar a partir de quinta-feira ou, no pior dos casos, só na semana que vem. Eu queria que o doutor estava respondendo uma pergunta agora há pouco sobre se não é mimimi. Eu estou assustado, porque eu e o Bruno demos uma volta aqui e as pessoas perguntando: o que vocês estão fazendo aqui? Estão gravando o quê? Alguém morreu? Não, ninguém morreu. Né? A gente falou: não, nós estamos aqui para falar de coronavírus. Ah, isso aí não é nada, isso aí é algo que os chineses criaram, isso aí só pega quem está viajando. E esse pouco caso dessa galera me deixa muito preocupado. Eu queria ouvir o doutor falando, né, dizer, por exemplo, sobre a questão da transmissão horizontal, ou seja, a transmissão comunitária, porque antes, lá no começo, era mesmo as pessoas que estavam vindo da China, da Europa, que estavam contraindo o vírus fora do Brasil e trazendo o vírus para cá. Agora já estão confirmadas em algumas cidades, em alguns locais, em algumas regiões, essa transmissão que ela é comunitária, a transmissão horizontal. Ou, por exemplo, o Bruno Passos, vamos supor, se o Bruno tivesse ido para a Suíça, Bruno chegou, passou para mim. E eu não sei que eu estou e começo a conviver com as pessoas e acabo passando por essas pessoas. Eu queria que o doutor falasse um pouco dessa conscientização, porque a Itália pagou para ver e está vivendo o que está vivendo agora, né? Só ontem quase 400 mortos, quase 2.000 mortos, desde que a cidade se tornou, então, o epicentro do coronavírus. Doutor Paulo, por favor, converse com essa galera que está aqui, ó, só tem idosos aqui, ó, esse pessoal que está aqui. Por que a gente tem que se preocupar, principalmente os mais idosos, com essa transmissão comunitária da doença? Boa tarde, doutor. Tá. Olha, então eu acho que você fez um bom resumo da situação atual. Quer dizer, num primeiro momento, na virada do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, o problema estava na China, né? E mais longe, né? Estava lá e lá tiveram as consequências, eles viveram as consequências de uma infecção com a transmissão muito forte em toda a comunidade e correram atrás. Eles foram em busca da solução do enfrentamento depois que o vírus já estava circulando e que tinham pacientes graves em grande quantidade. Quer dizer, logo depois do grande problema na China, a doença chegou na Itália. E na Itália também as consequências estão sendo críticas pelo fato
o sistema público de saúde e a própria comunidade já está convivendo com a circulação do vírus e os casos complicados e graves sem ter condições de uma prevenção no momento adequado. O que nós estamos nos propondo a fazer no Brasil? E o Brasil não é o primeiro país. Vocês vejam, lá perto da China, países como Taiwan, Singapura e Hong Kong, eles se anteciparam à chegada do vírus. E esses 3 países, o Taiwan, por exemplo, tem uma população de 50 milhões de pessoas e não teve nenhum óbito, ou teve alguns poucos óbitos no país. Quer dizer, comparando com a China continental, que está ali do lado e com toda aquela mortalidade. Na Europa também, a Itália está tendo esse problema todo, mas alguns países lá perto estão conseguindo trabalhar com prevenção e estão tendo consequências muito menores da epidemia. Nós aqui no Brasil estamos tentando trabalhar essa segunda posição, quer dizer, uma posição de nos precavermos, de tomarmos medidas que antecedem um grande impacto do coronavírus e transmissão em grande escala na população geral, com consequências na população mais vulnerável. Apesar de às vezes ficar distante para algumas pessoas, como essas pessoas, e eu acho que essas pessoas aí na praça são um exemplo da população geral. Eu acho que é muito bom a reportagem dessa, que a gente está entendendo que nem todo mundo está sentindo a urgência do problema. Mas é muito importante que a gente vá conscientizando. Mesmo porque a gente reparou ali na Expedito Garcia, a maioria idosos, né, ali na praça, despreocupados, né, que é a população mais vulnerável, inclusive. A população mais vulnerável, e tem dado para isso, né, doutor? De cada 100 idosos que pegam o coronavírus, 15 morrem, não é isso? À medida que a idade vai aumentando, existem números maiores de complicação. Né? Acima de 80 anos, 70, 80 anos, chega a 15% a mortalidade das pessoas com pneumonia, com doença pulmonar grave, síndrome respiratória aguda grave, 15% pode evoluir para o óbito. Mas uma coisa boa dessa população é que eles estão ao ar livre. Né? Isso é positivo, ali circula o ar e a chance de contaminação é menor. Na medida que ele chega em casa, às vezes uma casa pequena, um contato mais próximo das pessoas, a chance de infecção por vírus respiratórios é maior. Nós temos a participação aqui, mandou pelo nosso WhatsApp, a Vitória Santos. Mulheres grávidas, tem um perigo maior com o coronavírus? É perigoso para o bebê? Olha, nós não temos ainda pesquisas mostrando que o coronavírus se transmita da mãe para o feto durante a gestação. A gente tem um caso relatado na literatura, mas não se sabe ainda o exato momento em que houve essa transmissão. As mulheres em idade reprodutiva são pessoas jovens em geral. E as pessoas jovens são aquelas que têm se mostrado como capazes de enfrentar o coronavírus com a resposta imunológica mais apropriada e geralmente tem infecções leves e moderadas. Lógico que se uma paciente grávida tiver uma infecção mais grave, ela com certeza vai ter consequências não só do coronavírus, mas de uma síndrome respiratória aguda grave durante a gestação, que não é pouca coisa. Eu gostaria de lembrar que, ao mesmo tempo, nós estamos chegando no outono já, né? E começa a circular o vírus da gripe, começam os vírus de influenza. E a influenza já se mostrou muito, H1N1, H3N2, influenza B, muito complicada na gravidez. Então, é muito importante que as grávidas tomem a vacina da gripe 2020. Inclusive, o governo antecipou essa campanha exatamente por isso. Esse é o momento para a gente lembrar disso. Para coronavírus não tem vacina. Naturalmente que se uma grávida tiver uma doença respiratória aguda grave, vai ser complexo. Mas para a gripe tem vacina. E as grávidas devem se vacinar. Doutor, o Geraldo Santos, de Vila Velha, tem uma pergunta. Quem possui doenças crônicas ou HIV tem mais chances de pegar o coronavírus? É mais grave a situação? Olha, quem tem doenças crônicas
pode realmente ter infecções por coronavírus mais grave. Se inclui naquele grupo quase que como de uma pessoa mais idosa, né? As pessoas com doença crônica. E por isso elas devem se proteger. Novamente aí eu recomendo, né? Tome a vacina da gripe. Essas pessoas, elas já estão incluídas nos grupos prioritários para a vacina de gripe. E evite aglomeração, tenha cuidado, evite circular por ambientes com maior número de pessoas, evita as viagens de ônibus desnecessárias, né? E evite, mesmo dentro da família, alguém que chega tossindo, fique distante das pessoas com tosse, porque é muito importante que as pessoas com doenças crônicas evitem o adoecimento, porque vindo uma doença respiratória febril, daqui a pouco vamos ter diagnóstico de coronavírus ou não, mas seja coronavírus, seja infecção pelos vírus influenza, podem ser mais graves quaisquer dessas pessoas. E vamos nomear as doenças crônicas, né? Quem tem diabetes, quem tem HIV, quem tem uma doença pulmonar crônica, asma brônquica mesmo, pessoas jovens com asma acabam tendo um pulmão mais vulnerável. Quem fuma fica mais vulnerável. Quer dizer, é um momento bom para parar de fumar, por exemplo. É uma boa dica, né? Para evitar complicações. Doutor Paulo, o senhor continua aqui com a gente. Aliás, a gente já adiantou para o senhor que o senhor praticamente tem um desafio hoje, apresentar o jornal conosco aqui, tá? Sem perder o fôlego. Seja bem-vindo aqui, uma hora aqui ao vivo, porque, olha, as perguntas não param de chegar e vamos responder o maior número possível, tá bom, pessoal? O número do nosso WhatsApp está aí na sua telinha e você pode continuar mandando a sua dúvida aqui pra gente. Lembrando que mande seu nome e o bairro também de onde você está fazendo a pergunta, tá? Agora nós vamos dar um tempinho aí nesse assunto para falar de outra coisa que preocupa demais os capixabas, a insegurança. E o fim de semana foi violento, amigos. Pois é, teve tentativa de chacina na Vila Rubim, em Vitória, em plena luz do dia. Motociclistas passaram atirando, mataram 2 e feriram 8 moradores de rua. Câmeras de segurança flagraram o momento do ataque. 2 motos passam pela rua Construtor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim, no centro de Vitória. Em cada uma, 2 homens. Os caronas efetuam os disparos em direção aos moradores de rua. As vítimas correm na tentativa de fugir. Um homem atingido se arrasta no chão. O crime aconteceu em plena luz do dia, antes das 2 da tarde. Os moradores em situação de rua estavam espalhados pelas calçadas onde costumam ficar. Pelo menos 9 foram atingidos pelos disparos. Um morreu na hora. Dona Mara mora na rua onde tudo aconteceu. Foi muito tiro, foi mais de 15 tiros. Eu estava na cozinha, quando vi o barulho e só vi a moto passando. Vi o senhor ali esperneando, morrendo, um pretinho, e vi umas mulheres com a boca toda sanguentada, a outra com a cara sanguentada. Esse vídeo mostra as vítimas caídas aguardando por socorro. Elas foram levadas por ambulâncias do SAMU. 5 pessoas foram para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, entre elas 2 mulheres em estado mais grave. 4 baleados foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Os atiradores fugiram em seguida. A rua onde o ataque aconteceu já é conhecida pela frequente concentração de usuários de drogas e moradores de rua. A gente não consegue dormir. A gente tem que levantar para gritar com esse para calar a boca. Aqui minha mão, como está, que eu dei com grito. Eu peguei uma outro dia na porrada aqui. É mesmo? Aham. Roubou o vidro de perfume aqui em cima da mesa. Olha, o fim de semana também foi violento em Cariacica. Em menos de 5 horas, 3 pessoas foram assassinadas na região de Porto Novo. Moradores viveram momentos de tensão e pânico. Muitos tiros foram ouvidos na noite de sábado. Rastros de sangue ainda estavam nas ruas do bairro na manhã deste domingo. O crime aconteceu por volta das 9h30 da noite de sábado, nesta rua conhecida como Rua da Feira, no bairro Porto Novo, em Cariacica. A polícia não passou a identificação da vítima, só que o homem foi atingido por diversos disparos. Na manhã seguinte ao crime, os chinelos da vítima estavam no local. Além desse homicídio aqui, outros 2 foram registrados mais cedo no Morro do Meio. Em um deles houve confronto entre populares e também policiais.
Em outro homicídio, a motivação teria sido dívida por conta do tráfico de drogas. O homem morto por uma suposta dívida é Rafael Martins Andrade. Ele tinha 29 anos e foi reconhecido pela irmã. A outra vítima morta no Morro do Meio foi identificada como Lucas Dutra da Silva. Este vídeo, feito por um morador, mostra as viaturas chegando no morro. Aí, família, o bagulho tá doido. Um áudio divulgado nas redes sociais aponta que durante o final de semana houve um confronto na região. O bagulho tá mandado mesmo, hein? Fui vir pra Vitória aqui pra correr do bagulho doido que tá tendo no nosso bairro. Ali no Porto Velho ali já flagrei outro homicídio, cara. Tem um cara caído ali próximo da passarela mesmo. Na hora tinha uma moto e um carro perto lá. O cara e o da moto e do carro tava saindo fora. Desde a semana passada, um vídeo está circulando nas redes sociais. Nele, moradores do Morro do Quiabo ameaçam rivais. Brota, quiabão, brota cobi, trem Barbie. Se brotar vai tomar, fi. Ó, os cria tá pesado daquele jeito. Só rajadão, só remetente. Só rajadote, pá. Os moradores acreditam que existe uma guerra entre o Morro do Quiabo e o Morro do Meio, na região de Cariacica. Pois é, gente, hoje logo cedo a cúpula da Segurança Pública do Estado se reuniu para falar sobre esses crimes. A atual linha de investigação é de que o atentado na Vila Rubim foi uma retaliação de traficantes por causa das mortes em Cariacica no sábado. Um ato de covardia. Foi assim que a cúpula da Segurança Pública do Estado classificou o atentado contra moradores de rua na Vila Rubim. 10 pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo neste fim de semana. Uma delas não suportou os ferimentos e morreu. As investigações já estão em curso. A motocicleta usada no crime foi abandonada no bairro Presidente Médici, em Cariacica. Nós tivemos esse ataque covarde e imediatamente as polícias civil e militar foram para o local e iniciaram as diligências. Conseguimos ontem mesmo levantar as 2 motocicletas utilizadas por esse ataque covarde, assim como o itinerário. Nos reunimos e passamos a tarde e a noite verificando aqui mais informações, estabelecendo estratégias, e as diligências da Polícia Civil permitiram que a Polícia Militar, através da CEMESP, apreendesse uma das motocicletas utilizada lá em Cariacica. Então agora o Departamento de Homicídios continua na investigação, solicitamos o apoio da população através do Disque Denúncia para auxiliar essas diligências. Na noite do último sábado, houve 3 assassinatos na região de Presidente Médici. A atual linha de investigação defendida pela Polícia Civil é a de que o atentado seria uma retaliação de traficantes de Presidente Médici a essas mortes, bairro em que a motocicleta usada no atentado foi encontrada. Disputa é entre o Complexo da Penha com uma situação em Cariacica. Então aconteceu um fato no sábado, né, e consequentemente vieram fazer uma represária aqui em Vitória logo no dia seguinte. Então as DEC-APP estão trabalhando em conjunto, elas estão se falando, quer dizer, tanto a Cariacica como Vitória, né, e também como Vila Velha, os delegados estão em conjunto, estão trocando informações para que a gente possa encontrar os autores desses crimes. A Polícia Militar também comentou sobre o caso. O que a gente nota na região metropolitana é um aumento da violência entre traficantes. Então isso aí denota uma disputa por territórios. O que a Polícia Militar está fazendo é intensificar o policiamento nessas regiões, atribuindo prejuízo ao tráfico de droga. Então, pontualmente, com operações de prisão de homicidas, bem tabuladas agora, com estratégia tabulada, e também o advento da Operação Cavalo de Aço. Então, muitas motos serão recolhidas e homicidas presos com operações específicas. Este atentado, mais uma vez, aponta a necessidade de se discutir sobre a situação de rua aqui na Grande Vitória. A cada ano, o número só aumenta e o problema é complexo e não é apenas de polícia, mas também social e de saúde coletiva. Isso porque dentro da categoria morador de rua não existem apenas criminosos, mas também dependentes químicos, alcoólatras e pessoas que foram atingidas diretamente pela crise econômica dos últimos anos e não têm sequer um lugar para morar. A polícia é a última barreira para a barbárie. Então, bem colocada a sua afirmação,
há uma série de barreiras tratando as causas que, se efetivamente abordadas adequadamente, elas acabam impedindo situações que colocam pessoas em situação de risco. Então, assim, cracolândias, pessoas em situação de rua, num primeiro momento, é um aspecto social, mais do que de polícia. A polícia chega lá e recolher, as pessoas não ficam presas, porque, em tese, enquanto estão morando na rua, não estão cometendo crime, elas estão desassistidas. Então, é um problema, mais um, né, grave, em que nossa sociedade precisa se debruçar para que todos nós trabalhemos e tentemos dar mais dignidade possível para todas as pessoas hipossuficientes. Infelizmente, essa violência que a gente mostrou até agora não para por aí. A repórter Tainá Lopes fala de outros casos de polícia registrados no fim de semana. Olha a situação complicada, hein, Ingrid? Tainá Lopes, é com você. Boa tarde. Ei, boa tarde, Jorge, você, Ingrid, e a todos que nos acompanham aqui no TN. A gente está falando de um sábado e um domingo de registro de 7 mortes e 8 feridos. Casos que aconteceram nos municípios de Cariacica, Vila Velha e aqui em Vitória, tiroteio em Itararé. A praça estava lotada, já era mais de 10 horas da noite, muita movimentação de pessoas, acontecia um encontro, uma espécie de bloco ali na praça, quando tiros começaram a ser efetuados. Ninguém foi atingido, por sorte, mas todo o tiroteio provocou pânico, muita correria, muita gritaria. Uma criança quase foi atropelada por conta dessa movimentação atípica, causada, provocada pelo transtorno desse medo durante os tiros efetuados ali na praça. Tinha muita gente, grande movimentação quando os tiros começaram a ser disparados. A repórter Suzy Faria conta essa história pra gente. Na praça do bairro Itararé acontecia uma festa. Já passava das 10 horas da noite, quando de repente tiros e muita correria. Quem filmou de dentro da praça se assusta e pergunta quem atira e de onde os tiros vêm. Quem tá atirando? A polícia não registrou nenhum baleado nessa ação, mas a situação aqui foi tão grave que uma pessoa postou um áudio nas redes sociais relatando que por pouco, na hora da correria, não atropelou uma criança que atravessou a rua sem olhar. Esse menino aí, na hora da correria aqui do Itararé, ele atravessou na frente do meu carro, aí quase que eu atropelei ele. Tá perdido, aí eu encontrei uns pessoal também, uns colegas, que estavam correndo, botei dentro do carro também, levei pro DPJ de Vitória e agora ele tá lá no DPJ de Vitória, tá vendo se acha a mãe dele. Hoje a praça estava tranquila, nem parecia que tinha acontecido algo. Uma calmaria que por aqui não significa tranquilidade. Após recebida a ocorrência, a situação relatada ali, a Força Tática do 1º Batalhão intensificou o patrulhamento na região, inclusive fez a detenção de um indivíduo com uma arma, com uma pistola 9mm, que foi conduzido à autoridade judiciária. Então, foi intensificado o patrulhamento, tudo indica, as investigações vão apontar, poderiam ser desafetos que se encontraram por ali, provavelmente desafetos de tráficos rivais, que poderiam ter se encontrado ali na praça e de onde desferiu a troca de tiros. Em Santa Mônica, Vila Velha, 5 horas da manhã, outro crime. Esse na porta da casa do homem. Uma pessoa apareceu, chamou este homem até a porta, durante uma conversa. Quando ele retornou para dentro de casa para falar com a mulher sobre um assunto pessoal em relação à procura deste homem, quando voltou para o portão, já foi surpreendido pelos tiros. Uma testemunha viu tudo e a Suzy também conta essa história para a gente. O crime aconteceu por volta das 5 horas da madrugada no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. A vítima é Jackson Sampaio Pereira, de 38 anos de idade, o Jaquinha. Ele foi morto em frente à própria casa. A esposa de Jackson contou que, por volta das 5 horas da manhã, o marido foi chamado. Alguém aqui do lado de fora estava oferecendo para ele um celular. Ele, então, foi dentro de casa, mostrou o telefone para a mulher e perguntou se valeria o valor que estavam pedindo, R$200. Depois deles conversarem, ele desceu, abriu o portão para entregar o celular, quando a pessoa que estava aqui começou a atirar. Foram muitos disparos, segundo quem viu.
Eu vi o cara matando, ele estava sentado lá em cima da calçada, da escada lá. Aí ele pegou, entrou para dentro para pegar alguma coisa, na hora que ele chegou ali no portão, o estanque comeu solto no peito dele. Aí na hora que ele caiu, ele deu mais 5. Jackson tinha várias passagens pela polícia e a última prisão foi há alguns dias, depois de ter se envolvido numa briga e esfaqueado uma pessoa na rua. O crime aconteceu no dia 28 de fevereiro. Ele já matou mais de 100. Ele já passou uns 30 anos preso. Agora que ele foi solto para morrer. Jackson saiu da cadeia na última sexta-feira. Se a morte dele teve relação com a briga, só as investigações agora vão poder esclarecer. Como a Suzy já disse, essa vítima tinha passagem pela polícia, acabado de sair, na verdade, ali da prisão, estava em liberdade, acabou assassinado. Ele foi uma das 7 vítimas fatais entre sábado e domingo. Essa vítima é de Santa Mônica, outros 2 mortos no centro de Vitória, pessoas em situação de rua, outros 3 mortos em Cariacica e 8 feridos na tentativa de chacina ali na Vila Rubim, no centro de Vitória. Um caso que já está sendo acompanhado há um tempo pela polícia, sendo investigado entre esses outros crimes que também estão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Tainá. Obrigado aí pelas informações. E olha, gente, vamos voltar aí a falar sobre o coronavírus, não é, Ingrid? Sim. Uma reunião deve decidir hoje os rumos da Festa da Penha em Vila Velha. A pandemia do coronavírus deixa em alerta a organização de grandes eventos e a Festa da Penha, claro, tem previsão de receber esse ano mais de 1 milhão de pessoas de várias partes do Brasil e até do mundo. Por enquanto, não há definição de como será o evento, mas já se cogitou fazer de forma virtual. Vamos esperar a reunião de hoje à tarde para saber todos os detalhes. O que a gente já sabe, Ingrid, é que vai acontecer, a festa vai acontecer, ou presencial ou virtual. Isso. Vai depender dos acontecimentos e das determinações da Secretaria de Saúde. Sim. Então, o governador Renato Casagrande vai se reunir com os secretários agora à tarde, não é? Para definir aí o que vai ser feito. Ele já decretou situação de emergência, mas em relação à saúde, a quantidade de gente, não é? A quantidade de multidão, se vai definir se pode ou não se reunir. Então, vai depender disso daí para que a Festa da Penha realmente seja definida se vai ser virtual ou não. E sobre eventos, inclusive, vai deixar claro também que cada município pode definir aí o que for melhor, né, de acordo com a situação aí de cada município. O que o senhor acha, doutor Paulo Peçanha? É importante, né, essas atitudes preventivas também, esses grandes eventos, igual a gente já viu aí, as partidas de futebol sem público, a possível Festa da Penha de forma virtual, isso são medidas de prevenção importantes. Não tem dúvida que essas decisões são positivas, né? E essas propostas de evitar grandes aglomerações, elas vão na direção de diminuir o impacto da pandemia aqui no nosso meio. E uma festa como a Festa da Penha, que reúne tantas pessoas, e olhem que muitos devotos são mais idosos também. Sim. Então, a gente vai ter um aglomerado de pessoas suscetíveis e, se nós pudermos evitar, isso vai ser muito interessante. Outro aspecto é que o momento da Festa da Penha, qual é o dia, exatamente? Daqui a um mês, né? É daqui a um mês. Pode ser no pico que está sendo previsto pelos epidemiologistas para a circulação e para os casos de coronavírus. Quer dizer, essa decisão mais cedo para se evitar uma grande aglomeração daqui a 4 semanas, pode se mostrar muito positiva e muito boa decisão, se for nesse sentido. Agora, não só essa grande aglomeração, né? Nós devemos evitar aglomerações menores do que essa, inclusive, onde as pessoas estejam próximas e tendo contato e transmitindo infecções virais
umas para as outras. Nós temos muitas dúvidas aqui, olha, uma amiga nossa entrou no nosso WhatsApp, tenho fibromialgia e meu sistema imunológico é baixo, eu tenho que tomar cuidado, além dos cuidados normais? O problema é que muitas vezes as portadoras, e são principalmente mulheres, de fibromialgia, tomam algumas medicações que as medicações também são imunossupressoras, diminuem a defesa. As pessoas que têm fibromialgia, as pessoas que tomam medicação que deprime a imunidade, devem ter um cuidado muito especial. E eu digo, esse cuidado se baseia, primeiro, em evitar os ambientes em que elas possam ficar mais vulneráveis aos vírus respiratórios, incluindo coronavírus, mas volto a falar no vírus influenza. Segundo, elas devem tomar a vacina assim que chegar, a vacina de gripe assim que chegar. Então, são esses dois braços dos cuidados que essas pessoas devem ter. Uma terceira forma de se prevenir nesse momento também é evitar que pessoas gripadas em casa fiquem próximas, em casa ou no ambiente de trabalho, fiquem próximas àquelas que sabidamente têm imunidade mais baixa. Então, vamos evitar e colocar as pessoas com síndrome respiratória aguda, com gripe, com febre, com tosse, espirros, vamos colocar essas pessoas no repouso e evitar o contato maior com aqueles que têm alguma vulnerabilidade. Agora, doutor Paulo Peçanha, muitas pessoas trabalham diretamente com multidão, que é o caso de motoristas e cobradores que estão mandando muitas mensagens. O Pedro, que é motorista do Transcol, é um deles. Ele disse que está com medo do corona, já que a categoria faz rodízio, não é? Qual que é o cuidado que a empresa pode tomar para trabalhadores como motoristas, cobradores de ônibus e outras categorias que lidam diretamente com o público, secretários e outros que fazem esse trabalho diretamente com o público? Pegando a sua pergunta, por exemplo, a Carla de Santa Bárbara diz que não tem opção, ela precisa pegar ônibus, é uma passageira e o ônibus está sempre lotado, quer dizer... Olha, se puder evitar ônibus lotado é bom, mas ela já disse que é difícil para ela. Mas é muito importante manter o ambiente ventilado. Quer dizer, isso é mais fácil se a gente não tiver chuva, né? Nós tivemos muitos dias chuvosos, agora nós estamos com um período sem chuva. Então, manter a ventilação no ônibus. Outro cuidado, e isso eu falo para o motorista também, naquele cantinho dele ali, conduzindo, ele mantém a janela aberta ventilando. Outro ponto muito importante são todas as barras de apoio. Todas as barras de apoio dos ônibus devem ser limpos periodicamente. E nós temos aí a possibilidade de passar álcool gel, mas uma outra opção para superfícies assim é a solução de hipoclorito. O hipoclorito, nós todos conhecemos, é água sanitária. Uhum. Água sanitária, tem nome comercial de que boa e tal, é muito eficaz contra vírus, contra os vírus influenza, contra o coronavírus e contra bactérias também. Então, é uma boa forma de higienização. Vamos ter que periodicamente fazer essa higienização nesse momento. Qual que é, aproveitando isso daí, doutor, exatamente isso. Muita gente está desesperado porque está faltando álcool, o álcool está caro, como a Ingrid disse, a R$50. Qual que é a fórmula, né, que usa a água sanitária, percentual na água para fazer essa limpeza? Olha, já tem até 0,3%, mas ela já vem formulada. Quando você compra água sanitária, quando os produtos que se compra no supermercado, e a água sanitária nem é produto de farmácia, ela já vem na formulação adequada. Pode usar do jeito que vem para superfícies. E que vai fazer uma boa higienização. Nós falamos muito no álcool gel, e o álcool gel é muito importante para a pele, porque o álcool ele é formulado junto com o gel para que a proteção da pele dure mais tempo. Agora, para a superfície, o álcool a 70% funciona muito bem.
Compra álcool a 70. Depois tomar o cuidado, de repente, de hidratar as mãos também, para não ressecar, esses detalhes. O gel também, é para isso, para o álcool não ressecar a mão e durar mais tempo a proteção. Mas, se não for para a nossa pele, para a mão e etc., nós podemos usar o álcool a 70. E com isso a gente diminui essa pressão por compra de álcool gel que nós estamos tendo nesse momento e preço muito alto. De pandemia. Infelizmente. Vamos chamar o Felipe, lá da Expedito Garcia, em Campo Grande, que tem uma boa pergunta para o senhor também. Olha, Felipe, voltamos com você aí da Expedito Garcia. Oi, Ingrid. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu quero apresentar para vocês Dona Eunice. Tudo bem, Dona Eunice? Já estamos aqui combinados no toque. Dona Eunice, aê! Eu quero trazer a Dona Eunice para essa roda de conversa boa, informativa, reflexiva, porque ela é um exemplo. Mostra por que a senhora é um exemplo. Aí, ó, tem álcool em gel aqui, tem álcool em gel aqui. A senhora estava me dizendo que a senhora não está em pânico, mas a senhora está preparada. Preparada, né? Preparada para o que vier, né? Colocando Deus na frente, ele é o nosso escudo e o resto a gente vai tentando melhorar aqui, né? Tem alguma coisa que preocupa a senhora em meio a essa questão do vírus? Sempre é preocupante, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? E o resto a gente deixa que Deus vai resolvendo pra gente. Eu queria te dar um beijo, mas eu não posso, então vai ser só o nosso toque mesmo. Depois eu volto pra te dar um beijo, tá bom? Ingrid e George, antes de eu me despedir de vocês, eu queria... Tem algo que eu e o Bruno a gente vem conversando muito, que é, por exemplo, a gente tem visto algumas pessoas usando máscara na rua. Só que essas pessoas, elas não podem ser demonizadas. Queria que o doutor falasse um pouco sobre isso. Porque quem usa máscara também está preocupado se caso tiver com a doença e não souber, não passar. E outra, tem muitas pessoas que têm problemas de saúde, como algum cuidado com câncer, tratamento de câncer, que fica com a imunidade baixa e elas precisam usar máscara. Então pedir encarecidamente, até para o doutor falar um pouco sobre isso, para não demonizar, para a gente não rotular essas pessoas que usam máscaras. Elas não são as nossas inimigas, não são nossos inimigos, são seres humanos como nós, preocupados com a saúde. Doutor, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, para a gente poder respeitar também os nossos amigos pacientes que estão querendo evitar ou pegar a doença. Não dá para demonizar quem usa máscara, né, doutor? Beijo para vocês, todo mundo aqui, ó. Toquezinho aqui. Olha, o uso de máscara pela população geral só vai ter indicação se houver prescrição médica, né? As pessoas que têm alguma doença que precisem se deslocar usando máscara, o seu médico vai recomendar isso e elas vão fazer dentro daquilo que for determinado. A população geral não tem benefício, nenhum de nós tem benefício com o uso de máscara nos deslocamentos. Não é esse o uso de máscara num ônibus, numa condução, que vai impedir a transmissão do coronavírus, não vai ter impacto na epidemia e traz uma falsa sensação de proteção para quem está usando. Não impede de pegar? Não impede? Não é. O que acontece é que a pessoa pode até usar a máscara naquele momento e ela, de certa forma, filtra algum contaminante eventual. Mas se a máscara ela usa durante alguns minutos ou uma hora, ela umedece. E aí ela perde parte da sua função. E, de repente, a pessoa sente um desconforto, tira a máscara, pode ser naquele momento que ela está exposta a algum agente infeccioso. Então, é uma falsa sensação de... Ninguém fica com máscara 24 horas por dia, né? E dá uma falsa sensação de proteção. Que não vai pegar. Então, quem precisa usar máscara vai ter essa indicação por seu médico, por alguém que acompanhe. E unicamente essas pessoas é que devem usar. Olha o que está acontecendo de paradoxal, né? Muitas pessoas estão preocupadas, olham na televisão que lá na China se usou muita máscara, os japoneses, os chineses, os orientais, os coreanos, eles têm uma cultura de usar máscaras nos seus deslocamentos, mas que é uma coisa muito própria deles. Entre nós, não existe essa indicação e muitas pessoas estão comprando e estocando máscara em casa. E nos locais onde se precisa de máscara, nós não temos. Sim. Então,
comprem máscaras se houver indicação por parte do seu médico, da pessoa que está te orientando. Não sendo nessa situação, não existe indicação para se usar máscara nos nossos ambientes. Inclusive, eu falei do rotina. álcool gel comprado a R$50. As máscaras que custavam centavos, muitas estão sendo vendidas a reais também. Então tem tudo isso. É incrível, né? Tem gente estocando papel higiênico, Pois é, gente. não tem lógica. Pra quê, né? Não. Esvaziando as prateleiras de papel higiênico. Tem até lógica social para a gente estudando isso, mas para quê, né, gente? E olha, nesse domingo teve manifestação pró-Bolsonaro em várias partes do país. Aqui no estado, eles saíram de Vila Velha em direção à Vitória. A terceira ponte ficou fechada nos dois sentidos. Com bandeiras, cartazes e roupas em verde e amarelo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram para uma manifestação a favor do governo e contra o Supremo Tribunal Federal. O manifesto aconteceu mesmo após a recomendação do próprio presidente de que o público não participasse do ato por conta do risco de contágio do coronavírus. Nós decidimos vir hoje, no dia 15 de março, para a gente mostrar o nosso apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o nosso amor ao nosso país, a gente vai mostrar o nosso amor pela nossa pátria, pela nossa bandeira, porque a gente quer que o nosso presidente, o presidente que foi eleito com mais de 57 milhões de votos, ele governe. O grupo se reuniu em frente a um posto de gasolina na Praia da Costa, em Vila Velha. Eles atravessaram a terceira ponte, que foi interditada nos dois sentidos, e participaram de um ato na Praça do Papa, em Vitória. Pois é, a gente viu aí que teve essa manifestação, nós estamos aqui também falando sobre a questão do coronavírus, não é? E, doutor, a gente viu aí a aglomeração em todo o país, né, por conta das manifestações, e também nós vimos que o ministro da Saúde, não é, recomendou que não tivesse exatamente essas aglomerações por conta exatamente do coronavírus. E nós vimos também que o presidente do país, o Bolsonaro, ele acabou indo para as ruas, cumprimentando, como a gente está vendo aí nessa foto, né, e contrariando uma recomendação do próprio ministro. O ministro disse, olha, não é proibido, mas não é a recomendação para todos. Como que o senhor avalia esse tipo de manifestação, independente de ideologia, né, esse tipo de aglomeração nesse momento no país? Olha, eu acho que a posição do ministro da Saúde foi muito apropriada. Não é momento para grandes aglomerações, como também não é momento para cumprimentos efusivos e muito próximos entre as pessoas. Então, é muito importante que nós todos tenhamos essa noção de momento e do propósito que são sendo propostas essas medidas. Quer dizer, nós estamos trabalhando um enfrentamento da pandemia em que as pessoas não se aglomerando, evitando cumprimentos muito próximos, elas vão evitar carrear o vírus e evitar levar a infecção de umas para as outras. É preciso que essa postura seja internalizada e que nós todos estejamos olhando na mesma direção, para que essas decisões, essas propostas que vêm do Ministério da Saúde, passam pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, para que elas realmente tenham efeito daqui a 2, 3 semanas. E a gente consiga enfrentar de forma adequada e diminuir o impacto do coronavírus. Qualquer pessoa que rompa com essa cadeia vai estar trabalhando contra a ideia e o propósito da comunidade de ter menos infecção, de ter menos doença por coronavírus. Então, é muito importante que as autoridades deem exemplo e que nós todos, né, como vocês na imprensa, a gente no consultório médico e nos ambientes de saúde, é muito importante que a gente replique essa ideia para que a gente consiga vencer. É cada um fazendo sua parte mesmo, né? Aliás, né, George? Vamos lá. Não, e qualquer pessoa que rompa com isso tem que saber o seguinte, que já tem informações de que o coronavírus vai causar em todas as UTIs do Brasil pelo menos R$1 bilhão para o SUS de gastos. Então já é um dado que já está circulando, que R$1 bilhão no SUS de gastos são os nossos impostos. Então a gente tem que realmente seguir um exemplo e não dar mau exemplo. Mas olha, isso são estimativas
dos gastos financeiros. Pois é, eu ia falar exatamente sobre isso. O impacto em vidas humanas, que vão deixar de ser atendidas, isso não tem preço. Esse não tem preço. Então, é muito importante que todo mundo enxergue na mesma direção e tome atitudes na mesma direção de prevenção. Então, falando nisso, nesses exemplos que a gente está falando aí de movimentação de população, agora nós vamos te mostrar uma animação que está na internet que mostra como pessoas infectadas que não ficam em isolamento, podem infectar um grande número de pessoas. Eu vou pedir para já cortar aqui para o doutor também assistir, tá bom? É assustador. Roda aí, olha só, doutor. Olha só como é que é, ó. O vermelhinho são as pessoas circulando e já ficando todas infectadas. Então, rapidamente, todas ficaram infectadas, que não respeitaram exatamente essa... Agora aí já é diferente, né, Ingrid? Essa aí, ó, essa daí é quem... Não, essa daí ainda é quem... Tá repetindo, ó. Agora sim eu vou pedir para rodar a animação que mostra quem respeita o isolamento, só sai para atividades obrigatórias. Olha a diferença. Não é uma diferença incrível, gente? Quem faz a sua parte, olha só. Então, essa daí é de quem não está circulando livremente. Exatamente, quem só está saindo ou não está saindo ou está saindo apenas para cumprir as obrigações ali, porque não tem outro jeito, né? Importante isso, né? É interessante mostrar, né? Isso é muito interessante e essas animações, elas foram feitas com base nos fatos e na forma como a doença disseminou nos países que estão na nossa frente enfrentando o problema. Então, naqueles lugares... Washington Post, animação do Washington Post, nos Estados Unidos. E de um jornal respeitado. Então, dependendo do tipo de enfrentamento, é exatamente isso que nós estamos falando. Se nós conseguirmos isolar as pessoas com infecção, se nós conseguirmos que as pessoas que estão com infecção respiratória circulem menos, e se nós conseguirmos diminuir o impacto nas escolas, no trabalho e nos ambientes em geral, olha o que nós temos aí de uma rua com tanta gente assim. Se nós evitarmos esse contato social intensivo que nós convivemos nas cidades atualmente, com certeza nós podemos estar com o segundo cenário. Nós vamos trabalhar para o segundo cenário. E o Brasil tem chance disso, diferente da China e da Itália. Nós estamos no momento que nós podemos tomar as decisões certas para os nossos ambientes, tanto no nosso dia a dia, de deslocamentos, para trabalho, para escola e para as nossas atividades diárias. E é muito importante que as nossas autoridades entendam esse momento e que a gente tenha as decisões certas para esse enfrentamento agora. Tá certo. Vamos chamar novamente a repórter Tainá Lopes, mas agora ela fala ao vivo com o Luiz Carlos Reblin, que é o coordenador do Centro de Operações Estratégicas da Secretaria de Saúde. É com você, Tainá. Exatamente, Ingrid. A gente fala ao vivo aqui da frente da Secretaria Estadual de Saúde com o Luiz Carlos Reblin. Ele que vai explicar para a gente, porque hoje à tarde deve sair a atualização em relação aos casos de coronavírus confirmados, suspeitos e descartados aqui no Espírito Santo. Nesse momento são 4 casos confirmados, 122 suspeitos e mais tarde vai ter essa atualização, né? A gente fazendo uma atualização diária, né? Importante ressaltar que dos 4 confirmados, uma já curou, tem alta, o outro não está mais no Espírito Santo. Então, nesse momento, confirmado aqui no Espírito Santo, são 2 casos. O que a Secretaria agora, nesse exato momento, até do governador do estado, teve de orientação para buscar repassar para a população? A gente tem visto faculdades interrompendo aulas, aqui em Vitória já, algumas empresas, né, que podem vir a já, nesse primeiro momento, nessa primeira semana, também paralisar algumas atividades, outros profissionais que estão sendo orientados a trabalhar de casa. O que, de fato, a Secretaria Estadual do Estado adotou em relação a essas medidas? Então, nós estamos numa fase de preparação para um aumento do número de casos que está previsto para daqui a 2 a 3 semanas. Até lá, a população, as empresas, as instituições de ensino devem seguir as orientações das autoridades brasileiras, né? Nós no Espírito Santo seguimos um protocolo do Ministério da Saúde.
nesse momento, no dia de hoje, para a nossa realidade, não há indicação de suspensão de aulas, de atividades de maneira geral. O que se recomenda é que as pessoas que têm são mais suscetíveis a adoecer, como as pessoas idosas, quem tem uma doença crônica, elas evitem uma circulação agora social, de frequentar shoppings, de frequentar cinemas, porque elas têm um risco maior de adoecimento. É isso que a gente está fazendo nesse momento. O demais é aguardar a progressão da epidemia. Se nós tivermos um aumento importante de casos que impliquem alguma dessas medidas, com certeza o governo as adotará. Carlos, permanece aqui comigo rapidinho um pouquinho, a gente vai conferir uma reportagem que fala justamente sobre isso. Algumas atitudes, algumas movimentações que já estão sendo realizadas aqui no Espírito Santo e o que está por vir aí no início do mês de abril. Vamos conferir. No horário de chegada de alunos, faculdade vazia. As aulas foram suspensas por medidas preventivas contra o coronavírus. Apenas funcionários ocupavam o espaço da Faculdade de Direito. Na Universidade Federal do Espírito Santo, professores ou outros funcionários que chegarem de viagens a países que decretaram emergência ou apresentam pico de transmissão só voltam a frequentar o ambiente após o período entre 7 e 14 dias. As atividades gratuitas oferecidas a idosos na praia de Camburi, em Vitória, estão paralisadas. As medidas de prevenção do Covid-19 afetaram até mesmo operações de fiscalização de trânsito, restringindo a utilização do bafômetro. No Espírito Santo, até agora, são 4 casos confirmados, 122 suspeitos. A Secretaria Estadual de Saúde classifica que algumas instituições estão queimando etapas em relação à pandemia. Os cuidados seguem sendo a higiene pessoal, o isolamento em caso de necessidade de suspeita ou identificação da doença, a preservação dos idosos e doentes crônicos e evitar ambientes com aglomeração de pessoas. O secretário estadual de Saúde explica o que é necessário fazer agora. Com base no que ocorre em outros países, a SES estima o pico da doença no Espírito Santo para início de abril. Cenário que pode sim mudar e que, em caso de necessidade, muda também as estratégias adotadas pela Secretaria. Ainda são poucos casos de coronavírus dentro de solo capixaba. O que nos dá muita segurança de dizer o seguinte: as medidas de recomendação de proteção individual para os grupos de risco, de recomendação de transferir alguns eventos artísticos, culturais, esportivos, já está estabelecida. Não é o momento ainda de tomar decisões mais enérgicas de suspender as aulas de todos os alunos, de todos os níveis escolares, porque isso seria despender um esforço em um momento em que o vírus ainda não está circulando de maneira sustentada no Estado. Neste final de semana, o Estado confirmou o primeiro caso de transmissão local. O paciente é cunhado do homem que estava isolado em Vila Velha, mas que saiu do isolamento e foi para São Paulo. O homem, que foi exemplo de recusa ao procedimento que evita a contaminação de outras pessoas com Covid-19, apontou a necessidade de internação compulsória, medida legal e que será adotada sempre que for necessário. Muito positivo que os meios de comunicação abram os espaços que estão abrindo para poder recomendar que as pessoas tenham a consciência da importância do autoisolamento ou do isolamento compulsório, do isolamento prescrito para as pessoas sintomáticas. Ocorre que a legislação brasileira ela já prevê penalidades, até de prisão, para pacientes que não respeitem o isolamento determinado pelo médico em caso de doenças infecto-contagiosas. Então, essas pessoas, se elas permanecerem insistindo em ter um convívio social, elas podem, então, ser submetidas a uma decisão da Justiça, obrigando a elas a fazer a internação domiciliar. O coronavírus divide opiniões. É preciso encontrar o equilíbrio, pensar em comunidade. Um pouco de preocupação sempre tem, mas eu acho que assim, o número de contaminados é pequeno ainda, sabe? Mas tem que se cuidar, né? Tem que cuidar, a gente lava a mão direitinho. Não está usando máscara ainda, porque em tese imaginamos que não temos, né? Mas, assim, o cuidado sempre tem que ter, né? Tá perigoso mesmo, né? Tá fazendo de tudo para não alastrar, né? Limpando bem as coisas, desinfetando bem as mãos, né? Eu estou indo ali comprar umas frutas, mas estou morrendo de medo. A senhora tem evitado sair de casa? Estou evitando.
Tem que evitar mesmo, porque ela faz parte desse grupo de risco, né? Quanto menos os idosos saírem de casa nesse momento, melhor. Se não houver necessidade, fique em casa, se isole, porque em meio à comunidade, às vezes uma pessoa infectada que a gente ainda não sabe, não identificou, pode ser o grande risco aí, principalmente para os nossos idosos. Evelyn, já agradeço aqui a sua participação. Só para a gente finalizar, hoje à tarde são atualizados esses números. Os exames todos necessários para a identificação do coronavírus estão sendo feitos aqui mesmo no estado, o que acelera essa informação. Desde a semana passada, o Espírito Santo tem feito aqui os exames que confirmam ou não a presença do corona, e isso acelera muito, e daqui por diante, quando aumentar o número de casos, isso vai ser muito importante, inclusive para diminuir a utilização de leitos de isolamento. Se a gente consegue fazer rapidamente o exame em quem está internado, se ele não confirmar para corona, ele não vai precisar ficar em isolamento naquela unidade hospitalar. Certo, muito obrigada, pela sua participação. Eu volto no estúdio aí com vocês. Muito obrigada, Tainá. E olha, na Universidade Federal do Espírito Santo, por enquanto as aulas estão acontecendo normalmente. Até agora não há definição sobre o cancelamento das atividades. No IFES, por enquanto, também aula normal. Olha, a Secretaria Estadual de Educação disse que até agora o calendário escolar está mantido. Está atuando em parceria com a Secretaria de Saúde quanto a medidas de prevenção nas escolas. A SEDU reforçou que em casos de febre e dores, a orientação é que o aluno fique em casa. Se o quadro piorar, deve procurar uma unidade de saúde. A gente já volta, um instante só. O motorista de transporte escolar é suspeito de assediar criança. Ele foi baleado. Foi pelas redes sociais que tudo se desenrolou, indo da denúncia do suposto crime, a defesa do acusado, até o final quase trágico dessa história. Começou na última sexta-feira, com o desabafo do pai da criança, que teria sido assediada pelo motorista de transporte escolar. E aí, rapaziada do grupo, aquele motorista do ônibus lá não tem irmão. É o seguinte, hoje ele não usou o ônibus para levar as crianças para a escola não, tá ligado? Ele usou o carro de passeio dele, passando a mão nas meninas aí, tá ligado? Que ele mexeu com a menina errada, e aí? Pelas redes sociais, também foi divulgado o vídeo da criança, a suposta vítima, contando o que aconteceu. Aí, né, ela falou bem assim, você tá na frente. Aí ela, eu não, tinha que ficar passando na mão na perna das meninas, eu falei bem assim, então você tá atrás. Aí, como tava chuviscando... A menina falou? É, minha amiga. Mas ele falou o quê? Ele não falou nada, ele só passou a mão na minha perna. A defesa do acusado foi feita em áudio, distribuído na mesma velocidade para os grupos. A situação foi totalmente ao contrário. A criança não estava dentro do carro sozinha, estava com outras crianças dentro do carro. Ela precisou de locomover a criança de um lado para o outro no carro. E, por fim, pelo meio digital, foi divulgado o pedido de desculpa do acusado com o pai da criança. No momento, entende? Eu não tenho muitas coisas para falar, mas está resolvido esse problema. Peço a todos aí que tenham uma compreensão aí. O cara é trabalhador, precisa de trabalhar. Paizão, aí é minha vida. Parabéns, tá, pela sua atitude, você ter cuidado dessa menina, que se fosse um outro qualquer, tinha deixado pra lá. Você não é padrasto, você é o pai, que pai é aquele que cria. Obrigadão, fechou, se precisar de mim, qualquer momento tá aí. Depois do pedido de desculpas, parecia que tudo estava tranquilo, tinha voltado ao normal, havia se resolvido. Mas não foi isso que aconteceu na noite de domingo, não. A vítima chegou em casa e iria guardar o carro aqui na garagem. Quando ele voltou para dentro do veículo, ao se virar, na verdade, acabou sendo atingido pelos disparos. Um que atingiu o braço, o outro o peito. E esse momento da tentativa de socorro dele, caído aqui no chão ainda, foi filmado por alguns dos moradores. Você viu correndo lá para baixo? A vítima foi levada para o hospital, onde permanece internada. Na casa da vítima não encontramos ninguém que pudesse dar esclarecimentos. Na rua ninguém grava entrevista, mas as pessoas falam que a vítima trabalha com transporte escolar há 10 anos, sem que até agora não tivesse tido nenhuma acusação desse tipo. A polícia investiga se o crime foi mesmo cometido após a suspeita de assédio a uma estudante. Por enquanto, ninguém foi preso. E voltamos aqui com o Dr. Paulo Peçanha, tem mais participação dos amigos do TN. A pergunta da Márcia de Jacaraípe. Gostaria de saber se dor nas costas, congestão nasal, espirros fazem parte dos sintomas. E se tem que ter febre para dizer que está coronavírus.
Olha, Vou pegar o microfone. Aqui, doutor. Esses sintomas podem fazer parte de uma síndrome respiratória aguda, não necessariamente de coronavírus. E se esses sintomas persistem, é bom procurar uma consulta médica para ter certeza do que se trata, porque se eles se intensificam, dor nas costas, especialmente se for dor quando respira, pode implicar em infecção pulmonar. E isso torna qualquer problema de infecção viral ou por bactéria no aparelho respiratório torna mais relevante. Não pode ficar esperando. Principalmente muito, que tem febre, né, no caso. Se também, tiver né? febre. Agora, não dá para dizer que é coronavírus e não tem desespero. Tem que buscar assistência médica para esclarecer. Uhum. Inclusive, tem muitas pessoas sem febre relatando coronavírus, né? A Preta Gil foi uma delas aí. Não teve febre e tá... Eu acho que a cada dia nós vamos ver mais pessoas com sintomas leves e por coronavírus. A febre pode estar presente ou não. Uhum. Nesse momento, a febre ainda é um sintoma definidor nos pacientes aqui no estado do Espírito Santo. Tem mais uma pergunta. Yara, de Coqueiral de Taparica, em Vila Velha, quer saber como proceder em relação à chave do carro, celulares, esses cuidados aí com esses objetos. Olha, todos os objetos que passam pela nossa mão, né, que tocamos com muita frequência, é importante que eles sejam higienizados, porque vão na mão de uma pessoa, na mão de outra, alguém tosse, alguém espirra, manuseia aqueles objetos. Então, chaves dão para a gente lavar com água e sabão e resolver. O celular, cada celular tem uma fórmula própria para um produto que pode ser usado. Mas é muito importante essa noção de limpeza e de tudo aquilo que a gente toca, especialmente se a gente está tossindo, se está com um pouco mais de secreção, essa limpeza tem que ser feita com frequência. Lembrar que lavar as mãos com água e sabão, né, ao tocar os objetos, quando volta para casa, quando se andou numa condução, isso acaba sendo o procedimento básico de proteção. Quase 1h10 da tarde. Altas informações, né, para as pessoas que precisam realmente, não é, Ingrid? Porque é uma informação, um assunto que está chamando a atenção de muita gente, muitas pessoas não estão dando a atenção necessária e que realmente o foco, né, doutor, vai chegar mais para o início de abril e a gente precisa fazer a prevenção para que realmente não seja algo tão grave como vem acontecendo em vários países do mundo. Bem-vindo aí, à volta de férias, chegou aí, como diz você mesmo, no olho do furacão. Nós agradecemos a sua participação, doutor Paulo Peçanha, sempre super gentil com a gente. Queria saber se o senhor gostou de apresentar o telejornal aqui. Uma hora ao vivo conosco, deu tudo certo. Vocês me surpreenderam, eu não tinha expectativa de tanto tempo participando, mas eu acho que foi uma oportunidade boa. Eu entendo que essa disposição da imprensa de abraçar o assunto e de divulgar e de procurar esclarecer as dúvidas da população de uma maneira geral, isso pode trazer uma contribuição muito grande nessa proposta de enfrentamento e de redução de danos, de redução do impacto da pandemia de coronavírus. Eu acho que a imprensa tem um papel importante, vocês têm um papel importante e nós, profissionais de saúde, temos que contribuir para que isso seja feito da melhor forma. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu, doutor? Muito obrigada. Obrigado, doutor. A gente fica por aqui, ó. Um beijo para vocês e amanhã nós estaremos de volta. Eu falei 1 hora, mas 1h30 aqui nesse bate-papo com vocês, tá bom? E amanhã a gente está aqui esperando a sua companhia. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. E ó, fique agora com o Theo Miranda e o Ronda Geral. Até amanhã. Tchau.